Fala galera do canal da RDK, sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui conosco, que você seja bem-vindo, que essa palavra vá de encontro ao seu coração, porque nós não estamos aqui fazendo mais um vídeo, mais uma palavra falando coisas soltas, mas nós estamos falando aquilo que primeiro veio do coração de Deus para a sua vida, porque a gente também acredita, né, Fê? Que a igreja não pode ser limitada às quatro paredes, ela também é igreja, a gente pode ser igreja no Instagram, no YouTube, e a gente pode pregar a fundo para vocês e conhecer mais do Evangelho. Isso aí, meus irmãos, muito bom estar com vocês. Para que a gente possa começar o vídeo bem, deixa aquele like no vídeo, aquele seu comentário. Nós precisamos e nós queremos de ideias, então, para que a gente saiba o que vocês querem ouvir sobre, deixe aí nos comentários, compartilha para aquele seu amigo que precisa ouvir alguma coisa da parte do Senhor. Sim. E hoje estou aqui com o Matheus Sartori. Tamo junto. Gosto muito desse cara, muito bom na mídia, cara que manja muito, um exemplo, uma inspiração verdadeiramente para muita gente que gosta dessa parte. Então, gente, sem mais delongas, para que nós possamos começar os nossos vídeos, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que é muito mencionado na comunidade cristã do Brasil, que é o avivamento. Bom, meus irmãos, há mais ou menos um mês atrás nós tivemos um dos maiores movimentos mundialmente falando cristãos, que é o Descend. E o Descend, ele é um movimento que prega muito a questão do avivamento, né? Ele é um movimento que fala sobre um despertar das nações, um levantar dos filhos de Deus, e é justamente sobre isso que nós vamos comentar acerca no vídeo de hoje. Sim. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas é estimado que nós tivemos 300 mil pessoas movimentadas nesses eventos. Nós lotamos 5 estádios para a glória do nosso Senhor. E eu não sei se você tem noção de qual a dimensão de 300 mil pessoas, né? Um estádio cabe em média quantos? Uns 40 mil? Por aí. Tipo assim, é muita gente, né? E, bom, para que a gente possa entender o cerne, né, o centro de um movimento que movimenta uma média de 300 mil pessoas, né, em um dia, a gente precisa entender melhor o que é o avivamento. Sim. Né? O que o Fê estava falando sobre o Descend, isso toca bastante no meu coração e eu fico observando e pensando isso, que é muito louco ver como é legal ver mais de 300 mil pessoas reunidas para escutar apenas de um nome e um Senhor, que é o Espírito Santo, é o nosso Senhor. Isso é muito legal que a gente vê pessoas se juntando para assistir um jogo de futebol, pessoas se juntando para ir a um show. E quando nós observamos e nós vemos que pessoas estão se juntando para receber mais do Espírito Santo, para ir mais a fundo na palavra dele, isso nos deixa muito alegre porque a gente entende que o avivamento não é algo que se acende, não é como se a gente colocasse fogo numa palha, mas é algo que se espalha. Então é um fogo que já está ligado, mas muitas vezes ele está pequeno. E a gente tem que ter esse posicionamento de querer espalhar esse fogo, de querer mostrar para as outras pessoas e a gente querer ser avivado para avivar mais pessoas. Eu acho que para que a gente possa falar melhor desse assunto, é melhor a gente trazer a definição. Sim. Né? E o avivamento é justamente dar vida àquilo que antes era morto, né? Quando nós vemos a história bíblica, nós entendemos que o homem, por conta do pecado, adotou uma natureza morta, né? Adotou uma natureza contrária à natureza do nosso Senhor. Sim. E é justamente sobre isso que o avivamento pega, né? Ele pega essa natureza morta, essa natureza gerada pelo pecado, e por meio do sacrifício de Cristo Jesus, a gente passa por uma transformação de natureza e é dado vida ao que era morto. Então, justamente, por que é importante nós termos um movimento como o Descend, como um Overmission da vida, sabe? Esses movimentos que têm essa grande movimentação de pessoas. Porque isso gera uma chama, sabe? Isso gera uma identidade e eu creio que até uma motivação maior para os filhos de Deus, sabe? Quando você vê que você não está caminhando sozinho, mas que, sabe, você está num estádio lotado de pessoas, todo mundo ali querendo só uma coisa, que é mais da presença do Senhor, que é adorar o nome de Jesus. As coisas são diferentes, né? A gente é renovado, a gente é motivado a fazer não só o que cabe a nós, mas é como se os nossos olhos se abrissem para o que o Senhor tem para fazer. Sim. Né? Então, é como se a gente visse que realmente tem coisa que sai da nossa mão e que é, sabe, movido justamente pelo Senhor. E, meus irmãos, eu creio que uma parte muito importante para o avivamento é nós estarmos firmados
diariamente no sacrifício de Cristo Jesus, né? Porque no fim das contas o que gera o avivamento é justamente esse sacrifício, Sim. né? Que não é algo que se limita somente ao povo de Israel, não é algo, sabe, que se limita a quem, aos estudiosos bíblicos, sabe? Não se limita a esse tipo de gente, mas nós estamos falando algo que engloba todas as pessoas, porque como a Bíblia diz, Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todos é todos, sabe? Não tem uma restrição, uma limitação. O sacrifício de Jesus já alcança todos e ele excede toda a barreira. Ou seja, não tem nada que o inferno possa fazer para te separar do sacrifício de Cristo Jesus. Não existe nenhuma dificuldade, não existe nenhuma prova, nenhuma tentação maior do que o sacrifício de Cristo Jesus, e isso nos é garantido pela palavra. Então, que nós possamos, meus irmãos, viver uma vida que queima por esse avivamento, sabe? Que queima por levar isso adiante, porque eu creio que nós não fomos alcançados para que isso parasse em nós. Sim. Né? Nós somos levantados, nós somos vivificados pelo nosso Senhor para que nós possamos levar a vida às outras pessoas. Com certeza. E eu creio que justamente um movimento desse, ele é responsável por acender essa chama. Então, Mati, você tem alguma coisa para dizer sobre? Eu acho, como a gente estava conversando, né, esses dias também, eu acho que um evento desse, ele é um grande potencial para a gente conhecer, ver mais o que outras pessoas estão vivendo e para que a gente seja levantado. Mas isso não para em apenas um dia de evento, não para em apenas uma conferência ou em um descende, um dia de culto, porque é o nosso posicionamento que define o que a gente vai viver. É o nosso posicionamento de falar, Espírito Santo, nós estamos aqui, nós não aceitamos menos do que nós vivemos lá naquela conferência. Que aquela conferência possa ser o chão, o piso da onde você vai estar acima no seu secreto com Deus. Sim. Afinal, a igreja, eu acredito que a gente vem para a igreja, claro, para ser edificado, para ser parte do corpo de Cristo, para a gente ter comunhão com os irmãos. Mas esses dias eu escutei uma frase muito legal que mexeu comigo e eu fiquei pensando e é na frase que dizia assim, que o lugar mais forte onde a gente pode ter o nosso encontro com Deus é no nosso secreto. Não é diante de pessoas, não é diante de uma igreja ou de um pregador falando, mas é justamente no nosso secreto, quando ninguém mais está olhando, quando ninguém mais está vendo. Muito bom. Então, o avivamento para mim é isso, é a gente continuar fazendo aquilo que um dia começou numa conferência ou numa igreja, num evento. Tem uma frase que fala sobre avivamento que é de Leonard Ravenhill. Ele escreve em Revival Praying, escrito em 1962, que o avivamento é quando Deus rasga os céus e desce. Então, sabe, nós não estamos falando somente de algo, né, tipo... superficial, né? A gente não tá falando de algo que se limita a domingo, mas a gente tá falando de uma... Exatamente. Sabe? De uma manifestação Sim, da glória e do poder de Deus. Isso é avivamento. com certeza. Né? Mas justamente, eu acho que a base pro avivamento é o arrependimento. Sim. Né? Não tem como a gente receber vida se a gente não reconhece que antes a gente estava morto. Não tem como a gente receber, tipo, cura de um machucado que a gente fala que, sabe, não tá doendo. Entendeu? Não tem como a gente receber perdão por aquilo que a gente não se responsabiliza. Com certeza. Então, para que o Senhor possa agir através das nossas vidas e nos renovar verdadeiramente, nós precisamos do arrependimento. No Descende isso foi muito falado, sabe? A chave pro avivamento, para trazer vida para o que antes era morto, é o arrependimento, né? A gente precisa se arrepender para que o sacrifício de Jesus, sabe, entre no nosso coração e nos transforme. Então, para que nós possamos ser uma juventude, uma adolescência avivada, que carrega o poder e o sobrenatural, os sinais e as maravilhas do nosso Senhor, nós precisamos nos arrepender. Então a gente tá falando tipo, Fê, mas eu nunca fiz nada demais. Gente, todo pecado, ele é digno de morte, sabe? Todo pecado gera morte. Todo pecado gera separação do nosso Senhor. Sim. Então nós precisamos ser constantemente quebrantados para que nós possamos, sabe, testemunhar o que o nosso Senhor tem para fazer. Sim. Porque a partir do momento que a gente se considera bom e fala, não, eu mereci o sacrifício de Jesus, sabe? Muitas vezes a gente não pode não pensar diretamente isso, né? Mas a partir do momento que a gente já começa a pensar, tipo, não, sabe? Eu não faço nada demais. Eu não tenho para o que me arrepender. Exatamente. Sabe? A gente começa a fechar o nosso coração para o que Jesus fez. E fechando o nosso coração para o que Jesus fez, a gente não, sabe, testemunha
do reino dele. Sim. A gente não consegue mais pregar verdadeiramente para as pessoas, senão para nos mostrar. Com certeza. Sabe? Uma oração que eu sempre faço é para que Deus possa quebrar totalmente o meu ego e o meu orgulho. Porque isso é algo que muitas vezes a nossa carne ela tem e às vezes fecha os nossos olhos para o que a gente faz de errado e para o que a gente deve sim se arrepender. É. Aquilo que a gente também falou nos vídeos atrás, né? Que não existe pecadinho e pecadão. Então, o mesmo pecado que eu cometi, sei lá, mentindo para os meus pais, supondo... Mesmo que seja aquela mentirinha boba, Exatamente. né? É o mesmo pecado que alguém que matou outra pessoa. Então, eu sei que são coisas muito distantes uma da outra. Nesse vídeo a gente explicou sobre essa distinção dos pecados, né? Só que o que eu quero focar com vocês é que a gente tem que se arrepender. A gente já nasceu com a nossa natureza morta. Então, desde quando a gente veio ao mundo, a gente já tinha que se arrepender. A gente já tinha que dizer, Pai, eu não sou ninguém. A única coisa que me salva é o Senhor. Sabe, eu acho que, tipo, muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, sabe, quantas vezes a gente olha pra nós mesmos e a gente se acha digno do que foi feito na cruz? Sim. Sabe? Gente, a gente tá falando do sacrifício do Deus vivo. Entendeu? Tipo, existe uma magnitude, inalcançável nesse sacrifício. Nós não podemos viver uma vida achando que nós somos dignos de algo, sabe, tão poderoso. Sabe, a gente tem que ser quebrantado e precisa haver um temor com relação a isso. A gente precisa, sabe, falar assim, se existe alguma vertente no nosso coração que o desagrada, sabe, tira isso da gente. E é natural que a gente, sabe, esteja suscetível ao erro por causa da nossa natureza ainda falha. Mas até que nós alcancemos a plenitude no nosso Senhor Jesus, nós precisamos viver uma vida constantemente de arrependimento. Sim. Né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que começar a parar de prestar atenção nas nossas boas ações e achar que a gente é digno de algo que a gente fez para uma pessoa que só porque eu, por exemplo, ajudo o Fê ou ajudei o Gi, o Nicão, alguém, eu sou digno de receber alguma coisa por isso. Já vi muita gente também, o caso da oferta, sobre isso de dar alguma coisa e receber em troca, tem gente que dá oferta pensando em receber algo em troca. E eu acho que não é sobre isso. A gente não tem que chegar aos pés de Jesus para receber algo em troca. Aquilo que ele já nos proporcionou, é por isso que nós temos que viver uma vida sobrenatural. Bom, acaba que muitas vezes a gente constrói uma barreira que é gerada pelo nosso ego. Sim. Né? Porque quando a gente fala, já tenho 4 anos de caminhada com Jesus, sei lá, sabe? Tipo, eu sou digno de algo por causa disso? Né? Tudo que eu tenho me foi entregue por ele. Então, sabe, que possamos ter realmente, meus irmãos, esse coração quebrantado, esse coração que clama, sabe, pela manifestação do nosso Senhor e que clama por ser quebrantado constantemente. Porque se nós tirarmos os olhos de Jesus, meus irmãos, a gente afunda assim como Pedro afundou no mar. Com certeza. A gente coloca os nossos olhos nas circunstâncias, naquilo que a gente fez. E sabe, de que vale, né? Tudo que nos foi entregue por graça e misericórdia. Então que possamos, sabe, ser quebrantados. Eu acho que eu já falei isso umas 300 vezes. Mas esse é o intuito desse vídeo. Exatamente. Nós precisamos ser quebrantados para viver o que o nosso Senhor tem para viver, para, sabe, continuar aquilo que nos foi entregue na cruz do Calvário. Aquilo que excede toda... Tá ligado? Nós precisamos ser quebrantados, meus irmãos, e que isso seja o que prevalece. Lá em Romanos 8,19, eu tava pesquisando isso agora porque eu tinha esquecido que era lá em Romanos 8,19, né? Mas lá tá escrito que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Meu, que doideira isso. Eu tava falando, a gente tava conversando sobre isso ontem, eu tava pensando de tarde, enquanto eu tava tomando banho, né? Mas o banho é onde vem as coisas mais doidas, né? Tipo, mas eu tava pensando, e aí, tipo... Como que a gente quer convidar Deus pro nosso culto, pro nosso secreto, sem que a gente arrume? A suposição que eu fiz é que, por exemplo, eu convido o Fê pra minha casa. Se ele chegar lá e tudo tá bagunçado, ele vai ter uma má impressão.
Só que o que eu quero fazer é arrumar toda a casa para que ele chegue. Porém, quando ele chega, o foco não vai estar no ambiente, mas vai estar na presença dele, porque ele é o convidado especial. Então não adianta a gente querer chamar alguém especial para estar conosco, mas a gente não arrumar o ambiente para que essa pessoa esteja. Algo que o Gi sempre fala pra gente é que a gente da liderança é quem faz o ambiente. É a gente quem chama o Espírito Santo e a gente quem prepara o ambiente. Então, eu acredito que esse versículo de Romanos 8,19, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos, não é só pra gente, não é só pra líderes, voluntários e quem está inserido dentro de uma igreja. Mas é pra você também, jovem, adolescente, que está com seus amigos e você nem tem certeza que os seus amigos vão estar na eternidade junto com você. Então, como você consegue viver uma vida boa, uma vida normal, sabendo que a pessoa que está do seu lado, muitas vezes até da sua família, não vai viver a eternidade do seu lado. Isso é algo que mexe muito, né? Eu acho importante a gente ressaltar, só para caminhar pro final do vídeo, que o avivamento ele não se limita somente aos cultos da igreja. Não se limita somente ao templo, ao prédio que o Senhor levantou. Né? O avivamento, ele é pro nosso dia a dia, sabe? Para o nosso trabalho, para a nossa escola, para a nossa faculdade. É para isso que serve o avivamento, é para isso que serve nós carregarmos a presença do Senhor. Porque quando a gente fala de avivamento, a gente não fala só, agora nós temos vida, mas a gente fala que o Senhor habita dentro de nós. A gente fala, sabe, o cara que criou tudo, o poderoso que detém toda a honra, glória, poder e soberania do universo, ele mora no nosso coração. Isso é muito poderoso. Não tem como a gente falar, eu vivo isso só dentro da igreja, eu vivo, sabe, no culto dos jovens. Não, sabe, o Senhor, Criador de todas as coisas, ele anda com você. É um estilo de vida. É um novo estilo, muito bom, perfeito. É um estilo de vida. O estilo de vida é da gente parar de viver na superficialidade e ser acostumado com coisas superficiais. Exatamente. Mas é um estilo de vida onde a gente mergulha, não se acostuma, mas já é a nossa rotina viver o sobrenatural. Exatamente. Isso é muito da hora, meu. Muito bom. Bom, meus irmãos, espero que vocês possam ter sido edificados com a nossa conversa. Não se esqueça que você é alguém que foi cheio da presença do Senhor. Não se esqueça que você é alguém que carrega essa presença do Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Não se esqueça que você foi chamado para viver uma vida de sinais e maravilhas, testemunhando acerca daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Então, se você tem alguma sugestão de vídeo ou de assunto que nós podemos conversar sobre, por favor, deixe nos comentários se você tem alguma dúvida, legal ou não, né? Não, exatamente. Sabe por quê? Porque, gente, isso é sinceridade do coração. Às vezes fica difícil a gente achar tema de vídeo pra fazer, porque a gente não sabe se é o que realmente vocês querem. Então mandem, que a gente não vai ignorar vocês. E a gente quer responder as dúvidas de vocês, até porque um homem muito sábio uma vez disse que dúvidas são portas para revelações. Então, se você tem aquela bomba que nem seu pai e sua mãe conseguiram responder, lança nos comentários que nós daremos o nosso melhor para trazer clareza às suas dúvidas. Exatamente. Amém? Então já segue o nosso Instagram aqui, também tá aqui. Tá aqui? Você vai lá, pesquisa o nosso @. Segue lá, segue o Instagram do RDK, o mais importante. E veja os outros vídeos do YouTube, porque com certeza você será edificado por esses vídeos, né? Então, meus irmãos, foi um prazer ter essa conversa com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. No Senhor. Toma, gato! Deus te abençoe, irmão. Deus é muito bom. Eu acho que a gente deve parar de olhar muito para as nossas benfeições, que a gente acha que... Benfeições é zica. Deu uma de Nicão agora, né?